E aí, Vestiba, tudo certo com vocês? Tudo beleza? O prof separou hoje uma aula com resolução de exercícios sobre números quânticos. Vamos dar uma olhada para ver como é que ficou? Então dá uma olhadinha aí nesse primeiro exercício na tela do computador. Olha só. O número 1 fala o seguinte: qual é o conjunto dos 4 números quânticos que caracteriza o elétron mais energético do bromo? E colocou o número atômico para você, 35. Show, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó. Ele colocou ali para você, elétron mais energético. Geralmente eles pedem desse cara aí. Chama, mas o que é o mais energético mesmo que eu esqueci? É o último elétron que você colocou na distribuição. Então vou dar uma olhadinha como que fica a distribuição eletrônica para o átomo de bromo, para daí eu começar a resolver o exercício. Olhando aqui a distribuição do bromo, ó, percebo o seguinte. Você tem aqui a tal da camada de valência, né? 4s2, 4p5, somando esses dois subníveis, tem 7 elétrons. E o subnível mais energético é esse aqui. Ele foi o último a ser distribuído, o último a ser colocado ali. Lembre que esse diagrama de Linus-Pauling, ele está em ordem crescente de energia, de subníveis de energia. Então, quer dizer, é o último elétron que eu coloquei aqui, quer dizer, 4p1, né, p2, p3, p4, p5. Esse quinto elétron que ele vai querer saber os números quânticos. Chay, como é que eu vou descobrir isso aí? Fácil, ó, um deles aqui já sabe de cara. Se você olhar, ó, o N é igual a 4, porque esse elétron entrou na camada número 4. Vamos escrever ali então? Olha ali, ó, N igual a 4. E o tal do L? O L é o subnível. Mas em qual subnível que eu tenho ali? Olha só, o subnível que você tem aqui, ó, é o P. Tá vendo? Porque ele entrou bem certinho aqui, ó, no P. E lembra que, entre aspas, tem tipo uma legenda para esse P? Como é que é? Ó, L igual a 0, 1, 2 e 3. Mas como é que eu vou saber que valor que tem esse L? Fácil, ó. Se terminasse ali no S, o L seria 0. Como terminou no P, o L vai ser 1. Se fosse D, seria L igual a 2. E se lá em cima, ó, aqui fosse F, por exemplo, o L seria 3. Como foi P, ó, tá aqui. Então, o número quântico secundário vai valer 1. E o terceiro, que é o M, é o tal do magnético. Simples também. É só você desenhar o subnível P. Então, ó, subnível P. Como que eu desenho o subnível P? O P no máximo serve em 6 elétrons. Então, ele vai precisar de 3 orbitais. Por quê, Xan? Porque cada casinha que você desenha ali corresponde a um orbital. Então, ó, aqui vai ter um orbital, aqui outro, ó. Dessa maneira. Como o máximo é 6, sempre 2, 2 e 2. Então, ó, P1, P2 e P3. Não esqueça que a casinha do meio é 0, é daqui que vai sair o M, né? Para a esquerda é -1, para a direita é mais 1. Então, sempre a casinha do meio aqui é 0. Então, aqui foi até o P3, ó. Eu quero chegar até o P5, lembra? Aí eu volto invertendo o spin, ó. P4, P5, pronto. Esse aqui é o quinto elétron, ó. Caiu aonde? No M igual a 0, é o número do orbital. Então, nesse caso, basta escrever 0. Chay, qual vai ser o sentido do spin? Vamos dar uma olhadinha no spin? Então, galera, para o spin, a regra geral é essa, ó. Quando você começa a colocar o primeiro elétron ali, por exemplo, o P1 que eu coloquei, né? A setinha, o giro do elétron, a gente coloca para cima. Ele vale -1/2. Quando você volta para preencher o resto, aí você começa para baixo, ó. Por isso que para baixo, que na regra geral, é mais 1/2. Essa regra, ela pode ser invertida. Aí ele avisa você no enunciado. Se ele não colocar nada no enunciado, você pode seguir essa regra geral aqui. Mas um dia eu vi um exercício que ele inverteu, ele colocou no enunciado. Não tem problema nenhum, ele pode inverter, desde que ele escreva no enunciado qual que vai ser a regra que ele quer que você use. Mas sempre que for começar, você começa com a seta para cima, ok? Como nós terminamos aqui, ó, dá uma olhadinha, com a seta para baixo, ó, para baixo, o spin vai ser mais 1/2. E olhando ali, então, o conjunto dos números quânticos vai ser 4, 1, 0 e mais 1/2. Olhando lá na minha folha, isso aí ficou a letra D, Dinamarca. Olha aí, ó. Letra D é a correta. Número 2, dá uma olhadinha, ó. Sobre o elemento químico vanádio, de número atômico 23, opa, aqui, ó. São feitas as seguintes afirmações. Aí tem o item 1, fala da camada de valência, né? O item 2 da terceira camada, nível 3. O item 3 fala dos números quânticos e o item 4, de novo, fala da camada de valência, ok?
Dá uma olhadinha aí para a tela, né? E o prof vai resolver cada item com você aqui no caderno. Vamos ver como é que ficou? Então, primeiro o prof pegou e fez a distribuição do vanádio, que o símbolo ali é o V, número atômico 23, beleza? Primeira dúvida que surge aqui no aluno, camada de valência. Tem a ver alguma coisa com o 3D3? Nesse caso, não. Porque a camada é o maior número que aparece para você aqui na frente, ó. Então, se eu olhar, por exemplo, aqui tem o número 3, aqui o 3, aqui o 2, aqui tem o número 4, ó, tá vendo? Então, esta é a maior camada do átomo. Ah, mas o que é o 3D? 3D é o subnível de maior energia, mas nem sempre é camada de valência. Nesse caso, não é. Porque a camada 3, ó, que aparece aqui para você, ela não é maior do que a 4. Então, aqui que eu tenho a camada de valência. Se eu tivesse mais algum 4 por aqui, também seria camada de valência. Mas no caso não é, ó, só está aqui, no subnível 4s. Então, na verdade, aqui nós temos 2 elétrons na camada de valência. Shai, foi isso que ele falou? Deixa eu dar uma olhadinha. Ele falou assim, item 1, a camada de valência do vanádio possui 3 elétrons. Mentira! Ele quis confundir com isso aqui. Olha a pegadinha aí. Ela tem 2 elétrons. Por isso que o item 1 é falso. Vamos ver o item 2. No item 2 ele afirmou o seguinte, ó. Possui 11 elétrons na terceira camada eletrônica. Opa, agora ele quer uma camada específica. A terceira. Shai, tem 11 elétrons lá? Onde está a terceira camada? Aqui, aqui e aqui. A gente pode falar o Shai, mas tem 3 terceiras camadas? Não. É uma camada só, dividida em subníveis de energia. Então, ó, 2, 6 e 3. Então, na terceira camada, ó, 3 com 6 dá 9, 10, 11. Verdadeiro item 2. Tem 11 elétrons na terceira camada. Ó, no item 3, ele quer saber os 4 números quânticos para os elétrons da última camada são. Opa! Então, ele quer saber agora os números quânticos para o elétron da última camada. Vamos dar uma olhadinha. Oxã, quem é a última camada? A última camada é a maior, é a camada 4. Ah, mas não é essa aqui não, essa aqui é o subnível de maior energia. Aqui eu tenho um elétron de diferenciação. Sempre que eu falo a última camada em relação ao átomo, como se eu imaginasse o átomo desenhado. Se eu imaginasse esse átomo desenhado, essa aqui seria mais externa. Essa aqui seria a última camada, tá? É como se eu pensasse assim, ó, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Aqui está a camada 4. A 3 está antes, ok? Mas pela distribuição de energia, ó, 3 vem no final. Mas imaginando o átomo, seria isso aqui. Então, essa é a última camada. Eu tenho 2 elétrons aqui. Vamos dar uma olhadinha nos números quânticos para aqueles elétrons que estão ali? Vamos ver? Então, ó, no item 3, se eu for achar o tal do N, que é o primeiro número quântico que indica a camada, ele falou da camada 4, né? Então, o N, nesse caso, já sei que é igual a camada 4, porque o elétron está ali. E aí você nota que já está errado esse item, por quê? Porque ele começa com 3. Dá uma olhadinha de novo no item 3 aqui, ó. Ó, no item 3, ele já começou com esse número quântico aqui, ó, 3. Já está errado, já teria que ser 4. Por isso a 3 é falsa. Vamos para a última ali, para o quarto item. A camada de valência do vanádio possui 2 elétrons? Verdadeiro, você acabou de ver a distribuição, né? Se você pegar a camada de valência ali, ela vai ficar com o 4s2. Então, quer dizer, a quarta camada possui 2 elétrons. Então, resposta alternativa A. Somente as afirmações 2 e 4 estão corretas. Vamos para o próximo? Galera, muita atenção aí no 3, ó. Ele fala o seguinte, dado átomo X, número atômico 17, esse é o cloro, tá? Não precisa saber, mas seria o cloro. O conjunto dos 4 números quânticos para o 11º elétron do subnível P. Então, atenção para esse detalhe, ó. 11º elétron do subnível P. Vamos fazer a distribuição e vamos observar qual é o 11º elétron do subnível P. Vamos olhar aqui? Ó, o prof fez a distribuição para você, distribuição do cloro, né, que ele chama de elemento X no caso, e ele queria saber os números quânticos do 11º elétron do subnível P. Note que aqui eu tenho 2 subníveis P, tenho o 2P e o 3P. No 2P eu tenho 6 elétrons. Opa, tá aqui, ó, troquei ali. E no 3P eu tenho quantos? 5 elétrons. E veja que se você somar os dois, vai dar quanto, Xan? 11
elétrons. Então ele quer saber, na verdade, do elétron de diferenciação. Só que ele não colocou a palavra diferenciação. Seria o último elétron que entrou aqui. Esse seria o 11º dos subníveis P, no caso que você tem ali. Então é o último que eu coloquei ali, Xan. E daí? Aí dá para fazer rapidinho aqui, ó. Vamos pensar aqui comigo, ó. Qual camada que ele entrou? Que é o primeiro número quântico, né? Ó, vamos fazer para cá. N é igual a quanto, Xan? 3. Pronto. Lembra da legenda para você identificar o secundário lá? Se for S é 0, se for P é 1, se for o final D seria 2, se fosse aqui F aqui seria 3. Como foi P é 1. Então, ó, o L é igual a 1. Aí falta o magnético. Você já viu antes também o subnível P, ó. Subnível P é isso aqui, ó. Para eu identificar o magnético ali, ó. São 3 casinhas. Aí, P1, P2, P3, P4, P5. Mas e agora, como é que eu vou saber o M? Faço sempre a casinha do meio. É 0, menos 1 e mais 1. Como o último que você colocou foi esse aqui, ó, vou riscar a caneta para ficar marcado, ó. Esse aqui foi o último. Onde que ele entrou na casinha? 0. Então, quer dizer, M é igual a 0. Xan e o S. Lembra da regra geral? Se for para cima, quando você começa, você sempre começa com eles para cima e deixa primeiro o semi preenchido, depois volta completando com a setinha para baixo. Então, para cima é menos 1/2, para baixo é mais 1/2. Você já viu no exercício anterior isso aí. Beleza? Então, ficou 3, 1, 0 e meio. Vamos ver qual a alternativa? Dá uma olhadinha aí, ó. Letra C, meu filho. Tá aqui, ó. Letra C. Opa, não é D não, só C. 3, 1, 0, beleza? E mais 1 sobre 2. Vamos lá, último exercício agora. Ó, esse último aí, que é o 4, diz assim. Um elétron na camada O, cuide, não é a camada 0, é a camada O, está no subnível S. Quais são os valores de N e L? Esse L aqui é minúsculo, mas para não dar confusão com o I, eu deixei ele maiúsculo, tá? Só para você saber. Então, quais são os valores do número quântico principal, que é o N, e do secundário, que é o L? Essa aqui é muito fácil. Vamos mostrar ali e ver a resolução? Dá uma olhada comigo. Tranquilo, né? Olha só meu estoque aí, cara. Tá tomando chimarrão e comendo essas bolachas, esse pão de mel. É bom esse negócio. Em quarentena o cara só engorda, né? Ele fica gravando aula e fica comendo. Então esse é meu dia a dia. Aí comer, gravar aula e comer, gravar aula e comer. Mas vamos lá. O Vestiba, dá uma olhada aqui, ó. Número 4. Camada é 0, né? Então, para quem não lembra, você pode chamar a camada de N, claro que é um nível de energia, nível 1, camada 1, 2, 3, ou pelas letras, ó. A camada 1 seria a camada K, a 2 a L e assim por diante. Como ele falou a camada O, ele está falando dessa camada aqui. Então, é a 5ª camada. Por isso que eu posso afirmar que o número quântico principal que ele pediu ali é N igual a 5. Agora ele quer saber o secundário. Mas como é que eu vou descobrir o secundário? Muito fácil, porque ele falou que esse elétron está lá no subnível S, ó. Nesse subnível aqui. Lembra da legenda? O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Então, o meu L aqui vai ser igual a 0. Vamos ver a resposta, qual ficou? Galera, 5 e 0. Então, a resposta ficou a letra C. Não a D junto, só a C. Beleza? É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Acho que esse é o fundamental, que você olhe com calma e entenda como que o prof fez o exercício. Por isso, as aulas e a resolução sempre passo a passo, numa folha de caderno, para você entender. Isso aqui é bem detalhado, mas pode ter certeza que lá para frente, depois fazer toda a diferença, tá? Para você entender a química, para você compreender os processos, os fenômenos. Isso é fundamental. Então, estudem, não parem de estudar, façam exercícios, pesquisem, né? O futuro de vocês está aí. Então, aproveite, né? Já que você tem um tempinho aí, estude. Quanto mais você estudar, melhor, beleza? Um abração para vocês e até a próxima aula. Valeu!